Fala pessoal, eu sou o chefe Caio Correia, chefe patissier da Escola Le Cordon Bleu aqui de São Paulo. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os merengues. O que é merengue, né? Uma dúvida que todo mundo tem. A descrição mais fácil é que o merengue é o suspiro. Então a gente vai estar trabalhando hoje a técnica dos merengues, porque a gente tem 3 tipos, e fazer uma preparação. Então vamos começar falando um pouquinho dos 3 tipos de merengue. A gente tem o merengue francês, que ele é cru, a gente só vai estar batendo as claras com o açúcar. A gente tem o merengue suíço, onde a gente mistura o açúcar com as claras, aquece no banho-maria em torno de 40 a 45 graus, bate na batedeira e depois a gente vai estar utilizando para fazer placa de merengue e o famoso suspiro. E tem o merengue italiano, que a gente vai estar batendo a clara em neve e adicionando um açúcar cozido, ou seja, uma calda de açúcar nessa clara, a gente bate, deixa ele esfriar e está pronto. Essas 3 bases são muito clássicas francesas e a gente pode estar utilizando eles simplesmente como um produto final ou como em outras receitas. Um bom exemplo é o macarrão. O macarrão ele é sempre feito com merengue, farinha de amêndoa e açúcar. Então a gente pode usar os 3 merengues para fazer macarrão. O interessante é merengue, então sempre clara e açúcar. A diferença de cada um vai ser cru, um vai ser cozido e o outro que a gente vai assar. Então a gente vai começar agora fazendo a nossa receita, que é um bolo succès de praliné. Ele consiste em uma dacquoise. A dacquoise ela vai ser feita com uma base de merengue francês e depois a gente vai ter um creme manteiga de praliné. Vamos começar? Então, para a gente começar a fazer o nosso succès, eu já tenho todo aqui o meu mise en place separado. Eu já tenho aqui uma assadeira com um silpá, só desenhei o aro e eu cubro com o silpá. Então isso já me dá uma base para eu fazer 2 peças iguais. Já tenho o meu forno, também já está ligado, tá? A gente tem um forno aqui a 160 graus, a gente vai demorar aqui em torno de uns 15, 20 minutos. O resto dos materiais também já estão prontos. O mise en place é muito importante para qualquer preparação que a gente vai fazer na cozinha, principalmente na confeitaria. Eu vou começar então fazendo um merengue francês. Como o merengue francês ele é cru, não é cozido, eu vou colocar as claras na batedeira e eu já vou começar a bater em alta velocidade. Sempre em alta velocidade para já começar a agregar o ar e a clara já começar a subir. Eu vou adicionar o açúcar refinado em 3 partes. Por que em 3 partes? Eu estou colocando ar dentro da clara, ou seja, eu estou fazendo uma preparação super aerada que é muito leve. Então, se eu colocar o açúcar todo de uma vez só, eu posso fazer com que esse merengue caia, ele vai perder o ar. Então, eu vou colocando aos poucos, onde eu vou ganhando mais consistência e vai ficando cada vez mais aerado. Batedeira ligada, vou colocar 1/3 e vou deixar bater até começar a montar o merengue. Enquanto isso, eu vou misturar os ingredientes secos em um bowl. Eu tenho aqui a farinha de trigo e o açúcar de confeiteiro. E aqui eu só vou misturar. Aqui na batedeira eu vejo que o meu merengue já está começando a subir, ou seja, ele já está ganhando volume. Já vou colocar o meu segundo terço. Notem que eu não diminuo a velocidade, tá? Eu só coloco em velocidade máxima. Aqui o merengue já está formado, certo? Já lembra bem uma clara em neve. Eu já vejo que ele já tem uma textura mais firme. Então agora eu posso colocar a terceira parte. Deixo bater para ficar bem homogêneo e eu começo a ver que pela textura do merengue já está firme, começa a fazer como se fossem uns furos entre a lateral e o batedor quando o batedor passa, tá? Então quando ele começa a fazer esses furos, que já começou a fazer aqui, ó, eu já sei que o merengue já está no ponto. Então agora eu desligo a batedeira e eu vejo aqui, ó, eu já tenho o meu merengue pronto. Aqui eu já tenho então os ingredientes secos misturados. Eu vou adicionar os ingredientes secos no meu merengue em 3 partes também, misturando de cima para baixo, sempre fazendo um movimento bem lento e delicado, porque se eu mexer com muita força eu vou tirar o ar do merengue e ele vai cair. Então aqui 1/3 e misturando delicadamente. Essa mistura delicadamente não é nada mais nada menos do que eu vou com a minha espátula lá no fundo e eu vou subindo, raspando a borda do bowl e vou misturando. E quando eu vejo que eu não tenho mais nenhuma parte seca, eu já posso adicionar
a segunda parte. Vou envolvendo delicadamente, lembrando que se a gente fizer esse movimento com muita força, eu vou perder essa textura airada do merengue, tá? E a gente não quer perder isso. Depois a gente vai ter um produto quando sair do forno que não vai estar legal. Então aqui a minha mistura de Daquase já está pronta. Eu não tenho mais nenhum produto seco no fundo do bowl. E aqui, ó, a minha Daquase ela mantém o formato. Estão vendo? Ela não está espalhando e ela não tem muito brilho. Se tiver muito brilho e espalhar, é porque mexeu demais. Então aqui, com a ajuda de um saco de confeiteiro e um bico, aqui eu tenho um bico de 12 milímetros, eu vou pingar os meus 2 discos de Daquase, que vão ser a base da sobremesa. Aqui eu vou usar o bico para deixar ele mais uniforme. Como eu quero ter um bolo com camadas regulares, eu vou usar o auxílio do bico. Então aqui dentro do meu disco, eu vou começar pelo centro e vou até a borda, até o limite do desenho. E aqui eu vou pingando de modo que essa massa vá caindo do bico. E eu vou pingando como se fosse um espiral. Aqui eu já tenho os meus 2 discos prontos. Antes de colocar no forno, eu vou peneirar um pouco de açúcar de confeiteiro, é uma camada fina, tá? Não é para colocar muito açúcar, aqui eu só peneiro, eu consigo ver que eu estou tirando o brilho, né, do merengue, o brilho da clara. E agora eu vou colocar as amêndoas laminadas por cima. Então agora eu vou colocar a Daquase para assar, forno 160 graus por de 15 a 20 minutos. Então aqui eu já tenho a Daquase assada, tá? Ela já fica levemente dourada e eu vejo também pela amêndoa que também já está um pouquinho torrada. Então agora a gente vai começar a fazer o creme manteiga de praliné. Para começar a fazer essa receita, a gente vai conversar um pouquinho da manteiga pomada. Aqui eu tenho uma manteiga em temperatura ambiente, fica com essa textura de pomada, por isso o nome. Então quem quiser pode fazer no micro-ondas, vai colocando de 5 a 10 segundos e vai sempre mexendo até chegar nessa consistência. Tem que tomar cuidado para não derreter. Então, para o creme manteiga, a gente vai precisar de água, açúcar, gema de ovo, manteiga, pomada e praliné. Praliné é uma pasta de avelã. Essa aqui é uma pasta que a gente já compra pronto em qualquer lojinha aí de confeitaria. Para a gente começar a receita, eu vou colocar na panela a água e o açúcar. Aqui eu vou fazer uma calda de açúcar que eu vou cozinhar até 113 graus. Aqui o importante é não mexer essa água com esse açúcar para que não suje a borda da panela. Quando suja a borda da panela eu posso cristalizar a calda. Deixo quieto agora até ferver e chegar a 113 graus. Na batedeira eu vou colocar as gemas. E vou começar a misturar bem devagar, enquanto a calda começa a cozinhar. Quando a calda já estiver em uma temperatura de 100 graus, aí começar a ferver, eu aumento a velocidade da batedeira. Esses 2 ingredientes eles vão entrar por último, então eu vou deixar eles aqui do lado da batedeira. Aqui a calda já começa a ferver, eu vou aumentar a velocidade da batedeira. Então aqui eu já tenho a minha calda pronta, já chegou nos 113 graus. A gema, eu já bati ela, então ela já tem um pouco de ar, ela já está esbranquiçada. Eu vou adicionar essa calda enquanto está batendo. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não colocar a calda no batedor, senão vai espalhar toda a calda no bowl da batedeira e não mistura nas gemas. Agora eu vou bater até esfriar. Então aqui, pessoal, eu já tenho a minha mistura de gemas e calda batida, tá? Vocês podem ver que ela ficou bem branca e bem airada, tá? A gente chama isso aqui na confeitaria de patabom. Essa mistura de gemas com o açúcar cozido. Aqui é só para vocês verem o ponto, tá? E a coloração. Eu vou voltar
para a batedeira. E agora eu vou adicionar a manteiga pomada e o pralinê. Agora eu vou bater de novo para misturar bem todos esses ingredientes. Pronto. Aqui eu já tenho meu creme manteiga, a da quase. Então agora eu vou começar a fazer a montagem. No prato que eu vou montar a sobremesa, eu vou colocar aqui um pouquinho de creme manteiga para ajudar a colar a da quase que vai embaixo. Um saco de confeitar e um bico frisado, eu vou colocar o creme sobre a da quase. Eu vou fazendo as rosinhas todo o entorno da quase. Aqui o importante é que elas não ultrapassem o limite do disco. E agora eu completo aqui no meio com o resto. Eu vou peneirar um pouco de açúcar de confeiteiro em cima da segunda da quase. E essa vem por cima. A gente aqui está fazendo como se fosse um sanduíche. E aqui para finalização eu vou fazer algumas rosinhas por cima do nosso bolo. E eu vou decorar com algumas amêndoas laminadas. E voilà, tá pronto o nosso succès de praliné. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, foi muito bacana estar aqui fazendo esse vídeo com vocês. Agora é a vez de vocês tentarem fazer em casa e se vocês fizerem, deixa a gente saber. Então marca a gente na Prazeres da Mesa, no Le Cordon Bleu Brasil Oficial e no meu também, o CFC Caio Correia. Aguardo vocês, obrigado!